Essa questão do fim dos tempos, ela sempre entra à tona quando há alguma catástrofe, uma tragédia. Eu até assisti hoje mesmo nas redes sociais o Carlinhos Maia, né, o influenciador ali, e ele é assustado. Gente, eu tô com muito medo de Jesus voltar, e se Jesus voltar eu tô ferrado porque eu não tô pronto, e essas coisas acontecendo, aquele medo, eu achei isso muito curioso. Mas, Papito, a primeira vez que eu ouvi isso acontecer e eu vivi foi naquele tsunami lá da Indonésia, 2001, eu acredito. 2004, eu acho. 2004, isso. E até eu participei de um seminário sobre fim dos tempos que foi influenciado ali, potencializado por causa daquele acontecimento. Então todo mundo estava dizendo, nossa, um evento que nunca tinha acontecido antes, nessa magnitude, será que é o fim dos tempos? E o 11 de setembro, né, apesar de eu não conhecer, a gente ouviu muito burburinho sobre isso, né? Para mim, esse é o maior sinal, né, daquilo que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos. Para mim, o 11 de setembro foi assim, o grande start para um novo tempo, né, para uma intensidade. Mas a pandemia, para mim, realmente foi o grande sinal, assim, aquela coisa que trouxe um alerta gigantesco, porque o mundo parou, né? Nunca antes na história o mundo havia parado da forma que parou. Nunca antes na história se morreu tanto por uma doença. Nunca antes na história a economia, a educação, tudo parou, a vida parou, né? O globo parou, né, em determinadas proporções, né, conforme o avanço da pandemia, mas ali para mim foi o grande sinal assim, escandalizador do fim dos tempos. E essa guerra de Israel, né, sempre teve conflitos, né, sempre teve. As intifadas, né, esses levantes, essas jihadis, mas essa, pela intensidade dela, né, pela maneira como ela foi executada, ela gerou esse temor, porque um dos grandes alertas da Bíblia, né, é da guerra do Armagedon. Então, assim, o Hollywood trabalha muito essa questão. É um tema que você fala assim, Armagedon é fim do tempo, né? É terceira guerra mundial, você faz esse link. E a Bíblia fala, né, lá em Zacarias, que quando esse acontecimento, essa guerra do Armagedon estiver para acontecer, vai acontecer isso. A Jerusalém ela vai ser invadida, vai ser sitiada, as mulheres serão raptadas, sabe? Muita coisa semelhante ao que nós vimos, né? A gente tem imagens aí do Hamas capturando mulheres, botando na garupa da moto e indo embora, né? As garotas ali sendo mortas. Então, esse versículo bíblico, né, dessa Jerusalém sendo invadida, a cidade, né, sendo massacrada, o povo fugindo, então ele traz esse alerta. É aquela coisa, será que essa é a profecia que nós estamos vivendo hoje? Então esse gera um start, gera assim um burburinho muito grande, né? Por aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer e que acontece de forma muito semelhante. Então eu vejo que esse estardalhaço é por conta dessas informações, né? Que são... não são assim tão bem embasadas ou são fidedignas, mas gera esse medo, né? E vão se espalhando como um telefone sem fio. Mas sim, esse acontecimento do Hamas nessa magnitude é sim um avanço, né? Das dores, né? De preparação para o fim dos tempos, que a Bíblia faz essa analogia, né? O tempo do fim ele vem como uma mulher grávida. Vem as dores, né? As dores do parto, elas são leves e elas vão se intensificando. E se a gente analisar todos os sinais, eles vêm se intensificando com muita intensidade, né? Ao decorrer dos séculos e muito mais, né? Nessa era de superinformação, de alta tecnologia, armamentista, de comunicação. Então, o medo ele é espalhado com muito mais eficiência, né? A informação, as estratégias, elas são... O dinheiro, né, para o financiamento, ele corre com mais facilidade. E assim, é sim um sinal do fim dos tempos, sim. Se eu não me engano, é Lucas 16, ou deve estar, se eu não me engano, também deve estar nos outros evangelhos também, Sim. né? Que os discípulos perguntam para Jesus, né? Sim. Quando é chegado o Sim. fim dos tempos? Uhum. Ele fala, quando Jerusalém tiver sitiada, Sim. né? Sim. Quando tiver acontecendo guerra em Jerusalém, Sim. então Sim. chegado, vocês saberão que é chegado o fim dos tempos.
Mais ou menos isso, né? Ele que chega nessa questão, né? Que haverá um sinal muito forte em Jerusalém, e Jesus ele vai ditando uma série de sinais, né? Quando Jerusalém estiver rodeada por exércitos. Exatamente. Aí você sabe que é um tempo de alerta. Jesus, né, a Bíblia fala, fique alerta, porque esse é o tempo do fim mesmo, e o juízo ele vai ser executado em breve. O que me chama a atenção, inclusive eu li esse versículo depois de tudo isso acontecendo, eu fui ler esse capítulo, e na hora caiu uma ficha assim, por isso que eu fiquei com essa coisa de, será que nós estamos no fim dos tempos? Sim. Porque, na Bíblia está escrito, ali está escrito, Jesus está falando, Sim. quando Jerusalém estiver rodeada por exércitos, aí é chegada a hora, eu falei, cara, isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso vai, e se não for agora, Sim. de qualquer forma, isso aí vai se expandir para uma coisa há maior. A tentativa, né? O objetivo é chegar lá, é Sim. estabelecer o domínio deles lá na capital, né? Sim. Eles estão rodeando, né? Eles estão atuando nas fronteiras. Mas uma hora eles vão chegar lá, sim, porque a Bíblia diz que vai chegar, e quem crê, né, entende que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Tu acredita que de qualquer forma, independente se for agora ou não, porque isso aí ninguém sabe o dia e a hora, né? Então, Sim. mas a gente vê sinais. Sim, vê sinais. A gente vê se aproximando. Sim. De qualquer forma, é bom que estejamos preparados. É bom que estejamos preparados, né? Isso é uma questão é individual, né? Uma consciência. Engraçado, né? O Carlinhos Maia ali, ele tá preocupado. E ele dizia, né? Eu não estou preparado. Ele sabe que tem que ter uma preparação, né? E eu achei muito engraçado, mas é preocupante ao mesmo tempo, o que é a realidade da grande maioria da população, né? Seja você cristão ou não, um dia o fim vai chegar para todo mundo, né? A morte, ela vai chegar para todo mundo. E assim, você está preparado para o que há após a morte? Então é uma reflexão que a gente evita, mas o fim vai chegar para todo mundo, independente se o mundo continuar ou não, ele é iminente, né? Essa dúvida que a gente tem hoje, em tempos atuais, acredito que ela era a mesma no tempo da Segunda Guerra, né? Sim. Quando aconteceu a Segunda Guerra, a guerra era contra os judeus. Sim. Então eles representavam Jerusalém, por exemplo. Sim, eles foram massacrados, né? Então, naquela época também, eles provavelmente tinham exatamente essa mesma preocupação. Estamos no fim dos tempos e Hitler é o anticristo. Sim. Essa questão do fim, né? Ele vem dos primórdios da história, né? Com Nero ali, tocando fogo em Jerusalém, e houve a dispersão dos cristãos. Então, né? Ali a comunidade cristã pensava, não, o fim vai ser por agora, né? Tivemos ali depois outras invasões bárbaras, mas também Alexandre o Grande, a gente estava falando agora há pouco, né? Ele era considerado uma figura de anticristo, Napoleão, Hitler. A própria Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu com um acontecimento banal, né? A morte de um príncipe que desencadeou. E aí a gente vê esses alertas ao longo da história, e também tem muita especulação, né? Porque Cristo ele fala, né, que os sinais eles vão ocorrer, guerras, rumores de guerra sempre haverão, fome, peste. Todas essas coisas são atuais. São terremotos, né, a violência crescente, né, a violência crescente, o amor se esfriará. Só que Jesus ele faz uma analogia, né? Vai ter guerras, rumores de guerras, mas é uma dor de parto, ela vai aumentar. Se você pegar o histórico dos conflitos, você vê que, né, durante as guerras, as principais que foram documentadas, né, conforme elas foram avançando, mais nações envolvidas, mais pessoas envolvidas e maior o número de mortes em relação à população mundial, entende? Então, assim, é claro que o sinal que essas dores vêm aumentando. Terremotos, se você pegar a incidência de terremotos no mundo, eles vêm aumentando nos últimos séculos. A fome, quanto mais gente passando fome. Hoje, por exemplo, se você botar no teu Google aí, 10% da população vai dormir com fome. Não é uma realidade minha, sua. Não é uma realidade de Balneário Camboriú. Talvez uma mínima realidade do Brasil. Mas se você pegar uma África continental, sabe?
uma China, né? Você pegar uma Rússia hoje, esses países mais inóspitos, mais, né? em que a tecnologia não chega, uma Coreia.